Olá, eu sou o Thales. Os militares se arrependeram de terem criado algo desse tipo. O filme começa nos contando que desde que começou a Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos, o Ocidente tem enfrentado sua maior recessão de todos os tempos. E uma corrida para desenvolver a raça mais inteligente começou. Vemos o Dr. Vincent e sua assistente fazendo testes em um homem chamado Paul Dawson. Paul é um veterano de guerra que teve parte de seu cérebro removido durante o combate, e o Dr. Vincent espera devolver suas funções motoras com um implante. Ele inicia o teste e Paul, que até alguns segundos atrás nem ao menos se movia, começa a falar. Ele, entretanto, só consegue perguntar onde está sua mãe. Vincent questiona se ele se lembra de como era sua mãe, mas o jovem diz que não. O Dr. Vincent então tenta conduzir um teste com o Paul. Ele pede para sua assistente esconder uma bola embaixo de um copo. Assim que ela sai, ele troca essa bola de lugar e pede para o Vincent mentir para sua assistente, dizendo que a bola sumiu. Assim que a mulher volta, Dr. Vincent pede para o Paul dizer o que aconteceu, mas ele não consegue mentir e diz que a bola está onde o doutor deixou. Como seu teste deu errado, o doutor começou a se desesperar, pois ele não consegue chegar a lugar nenhum em sua pesquisa. De repente, Paul pega uma caneta que estava em cima da mesa e dá um abraço por trás no Dr. Vincent. Ele então fere o doutor com aquela caneta. Os seguranças logo aparecem para detê-lo, mas Paul consegue derrotar um deles com aquela caneta, pegar seu objeto letal e começa a efetuar disparos contra todos os outros que vêm para tentar pará-lo. E antes que mais reforços aparecessem para eliminar o Paul, ele pediu desculpas para o Dr. Vincent e depois foi eliminado pelos seguranças. Na cena seguinte, Dr. Vincent está tendo diversos sonhos a respeito de sua filha e logo em seguida acorda em seu quarto ali nas instalações do exército. Já se passaram alguns anos e vemos que o Dr. Vincent está procurando por alguém que consiga criar uma inteligência artificial que passe no teste de Turing. Ele entrevista diversos candidatos, porém suas inteligências artificiais não conseguem emular os sentimentos de um ser humano nem de maneira parecida e nunca passam no teste de Turing. Vemos que durante todos esses anos, o Dr. Vincent sempre ia visitar sua filha. Ela tem uma doença rara que lhe causa danos no cérebro e muitas vezes tem que ser alimentada através de uma seringa. Outro dia, o Dr. Vincent volta para as entrevistas e chegou a vez de uma doutora chamada Eva apresentar sua inteligência artificial. Dr. Vincent faz diversas perguntas e em uma delas ele quer saber se essa inteligência artificial preferiria ter uma janela ou um cachorro. A inteligência artificial responde que a janela, pois através dela conseguiria ver o mundo e não se sentiria tão sozinha. Essa resposta impressiona o doutor. Ele cancela as entrevistas com as outras pessoas e vai conversar com a doutora Ava. O homem diz que trabalha para o exército e tem um computador quântico à sua disposição que ele mesmo criou. Os conhecimentos da doutora Ava seriam muito melhores aplicados com ele para construir o primeiro ser verdadeiramente inteligente do mundo. Além disso, a doutora nunca mais irá precisar de dinheiro. Ela então aceita o trabalho e a vemos mais tarde em seu carro indo em direção à base do exército onde o Dr. Vincent trabalha. No caminho, ela para conversar com sua inteligência artificial e o computador diz que talvez teria sido melhor escolher a outra resposta do cachorro, pois ela achou que o Dr. Vincent não ficou muito impressionado. A doutora Ava, entretanto, diz para ela não ficar tão preocupada. Ela continua o caminho até a base e na entrada, uma mulher aparece do nada na janela de seu carro. Ela diz que seu filho Paul Dawson está sendo mantido preso lá no fundo dessa base militar e quer saber como ele está. Só que Ava não sabe de nada e as duas acabam sendo presas pelos guardas ali da base. Depois disso, quando entra na base, Dr. Vincent vem conversar com a Ava e diz que aquela mulher não sabe o que está falando. Seu filho Paul Dawson perdeu a vida 2 anos atrás em uma outra base militar, mas nós sabemos que isso é mentira. Dr. Vincent então leva a Ava para conhecer o resto da base. Eles são monitorados o tempo todo por essa mulher, que faz parte da segurança do local. Ao redor deles estão diversos homens com cicatrizes em suas cabeças. Eles são veteranos de guerra que perderam parte de suas funções cerebrais e receberam um chip para ajudá-los a voltar a ver, a ter memória e etc. Mas graças a esses chips, eles perderam a capacidade de falar e o Dr. Vincent ainda não sabe por quê. Vemos que aquela mulher, líder da segurança, estava executando um desses homens, mas ela ficou triste ao ter que fazer isso. Finalmente, Dr. Vincent chega com a Ava até onde fica o computador quântico. Lá dentro, o chefe das instalações já esperava por eles. Juntos, os três vão até uma outra sala de testes, onde aguardavam
recordava um veterano que perdeu os 2 braços em uma guerra. Dr. Vincent criou implantes perfeitos para ele e essa é a hora de testar. Assim que colocam seus novos braços mecânicos, o homem fica impressionado. Ele tem super força e finalmente pode voltar a sentir o toque. Ele então pede para tocar nas mãos da doutora Ava, pois há muitos anos ele já não sabe o que é tocar em alguém. A doutora Ava permite, contanto que ele não a machuque. Assim que toca na mão dela, o homem rapidamente a puxa para dançar. Assim que sai da frente das vistas do Dr. Vincent e do chefe, ele pede socorro para a doutora Ava e diz o nome da área 6. Dr. Vincent e o chefe aparecem rapidamente, mas para disfarçar, Ava pergunta para o doutor quanto tempo irão demorar para escanear seu cérebro. Ele responde que 6 dias e logo eles começam esse trabalho. O doutor começa a fazer várias perguntas para Ava, como por exemplo, qual é o maior medo dela, que a mulher diz ser aranhas. Esse scanner do cérebro é para ajudá-los a melhorar a inteligência artificial da doutora Ava ainda mais. A doutora então começa a fazer perguntas para o Dr. Vincent, como por exemplo, por que parecem que tem ex-militares presos naquele local, mas o homem diz que eles estão os ajudando. Ele então sai dali para pegar as câmeras para filmar as expressões faciais da doutora e ela aproveita para entrar em seu computador e pesquisar a respeito de Paul Dawson. Ela então descobre que o que ele disse era mentira e depois tenta acessar a área número 6, porém ela não tem a senha para isso. Em outro momento, a doutora vai se esgueirando pelas instalações e depois de despistar os guardas, ela encontra a área número 6 e percebe que diversos ex-militares estão verdadeiramente presos ali. Os seguranças a cercam rapidamente, mas a doutora dá uma de maluca e finge estar perdida. Logo em seguida, ela foi gravar suas expressões faciais com o Dr. Vincent, que perguntou se ela se perdeu hoje. A mulher disse que sim, e mais uma vez tentou fazer perguntas a respeito daqueles militares presos, mas o doutor disse que era para ela parar de se intrometer em coisas que não são de sua alçada. A chefe da segurança mostrou para o chefe do local que a doutora Ava estava pesquisando a respeito da área número 6. Parece que ela introduziu um dispositivo de hackeamento no computador. Logo em seguida, vemos que os testes que a doutora Ava e o Dr. Vincent estavam fazendo estavam muito bons, e o chefe veio parabenizá-los por terem passado no teste de Turing. O chefe então pergunta para a máquina como ela faria para derrotar a China em uma guerra, e a máquina diz que infiltraria um robô lá na China para eliminar todos os líderes do país, e o chefe gostou do que ouviu. Depois que saem dali, a doutora Ava pergunta para Vincent por que ele está trabalhando naquele local, e ele explica que sua filha tem uma doença no cérebro e ele tem trabalhado todo esse tempo ali para curar essa doença. Ele vai utilizar a pesquisa da doutora Ava para escanear o cérebro de sua filha, e a mulher diz que vai ajudá-lo, pois o que ele quer é curar uma doença gravíssima. Enquanto eles estavam andando de carro, aquela mulher do começo do filme apareceu no meio da estrada. A doutora Ava desceu para oferecer uma carona, mas de repente a mulher a atacou. Acontece que ela era na verdade um espião chinês disfarçado, ou pelo menos era o que o chefe da base militar queria que parecesse. Ele assistiu a tudo pelas câmeras, enquanto aquele homem eliminava a doutora Ava. Assim que voltou para a base, Vincent perguntou por que aquele espião chinês não o eliminou também, mas o chefe enrola dizendo que a equipe chegou e conseguiu salvá-lo. Eles então passam para a próxima fase do plano do exército, criar a espécie mais inteligente do que seres humanos, e para isso o Dr. Vincent irá utilizar o modelo do rosto da Ava. O processo para criar o corpo então começa, e logo em seguida o doutor insere um cérebro no qual ele codificou a inteligência artificial que a Ava criou, misturando com as memórias que escaneou do cérebro dela. Ou seja, essa nova espécie será uma mistura da doutora Ava com a inteligência artificial que ela criou. O processo continua e logo esse ser toma forma. O Dr. Vincent então remove a camada que cobria seu rosto e percebemos que a máquina é igual à doutora Ava. Assim que acorda, ela começa a agir como um ser humano de verdade, como se fosse capaz de sentir e pensar sozinha. Ela pega o braço do Dr. Vincent e diz que o cheiro dele é bom. Eles então começam a fazer diversos testes com ela, como por exemplo perguntar o que a faz feliz, o que a faz triste e do que ela tem medo. Para fazer esse teste do medo, eles colocam uma aranha na frente dela, que era o que a doutora Ava tinha medo, e essa máquina também tem muito medo de aranhas. Assim que o Dr. Vincent manda remover a aranha, ela o agradece por tê-la salvado. O próximo teste é para ver se ela tem medo de alguém vestido de palhaço, mas quando essa pessoa vira para tentar assustá-la, como puro reflexo, a máquina o elimina, atravessando um de seus dedos no crânio dessa pessoa fantasiada de palhaço. Depois disso, a máquina fica em choque
choque, pois não sabia que era um ser humano. Vincent fica extremamente irritado, dizendo que a máquina não pode ferir nem tirar a vida de ninguém. Ela fica tão assustada que para de falar. Depois de ser instruído pelo chefe da base, um outro doutor vai pedir para ser o assistente do Dr. Vincent, mas ele o manda ir catar coquinhos. Vemos que o Dr. Vincent está tão desesperado que começa a ver coisas pela base. Ele vai até onde está aquele militar sem os braços. O homem acabou de perder a fala por causa dos implantes e o Dr. Vincent conta que eliminaram a Doutora Ava e vai tirar aquele homem daquele lugar. Os seguranças observavam tudo e depois se aproximaram daquele homem. Eles emitem algum tipo de som, mas não são palavras comuns. Vemos que o Dr. Vincent não entende por que a máquina não está nem falando nem se movendo. Assim que ele sai do local, a líder da segurança se aproxima da máquina e de repente ela começa a se mover e a brilhar e emite os mesmos sons que os ex-militares com implantes emitem. A líder da segurança fica em choque. O Dr. Vincent volta para o laboratório e vê que a máquina voltou a se mexer e a falar. Ela diz que estava parada pois ficou muito triste com o que aconteceu. De repente, o Dr. Vincent recebe uma ligação do médico que toma conta de sua filha. O homem vai ter que ir até o hospital, mas antes de sair, a máquina o segura pelo braço, mas usa força demais e o Dr. Vincent a manda nunca mais tentar fazer isso com outra pessoa. Ele então vai embora e vemos por que ela fez aquilo. A máquina pegou sua carteira com uma foto da filha dele. Enquanto isso, a chefe da segurança conversava com alguns outros ex-militares com implantes. No hospital, o médico explicou para Vincent que sua filha está com pneumonia e eles terão que operar. Enquanto isso, na base militar, o chefe transferiu arquivos para o cérebro da máquina e ela aprendeu diversos idiomas instantaneamente. Em seguida, ele a levou para conhecer o homem que tirou a vida de sua mãe, a doutora Ava. Mesmo que o Vincent tenha dito para a máquina não machucar ninguém, o chefe diz para ela que se ela não eliminar aquele homem, ele irá tirar a vida do Vincent e de diversas pessoas. A máquina diz que mesmo assim ela não pode eliminá-lo e tenta intimidá-lo com um grito. O chefe diz que isso não funcionou e então manda libertarem aquele agente. Eles dão um objeto letal para aquele homem que parte para cima da máquina. Ele, entretanto, não consegue ferir o seu corpo indestrutível e fica surpreso ao ver todos os movimentos super rápidos dela. Com facilidade, a máquina consegue impedi-lo e destrói um de seus braços para que ele não possa eliminar ninguém. Mesmo assim, o chefe não está satisfeito. Ele quer que a máquina elimine pessoas. Enquanto isso, no hospital, Vincent escaneava o rosto de sua filha e copiava o cérebro dela com um aparelho. Assim que voltou para a base, ele encontrou a máquina escondida. Ela estava com medo do chefe do local e não queria sair dali. Vincent então lhe mostrou fotos do mundo do lado de fora e prometeu um dia levá-la para ver o pôr do sol. A máquina então conta que eliminou uma pessoa por ordens do chefe e fez isso só porque ele ameaçou eliminá-la se ela não fizesse. Vincent então vai conversar com o chefe. Ele não quer que o homem faça a máquina eliminar pessoas, mas ele diz que para evitar isso, Vincent terá que provar que a máquina está viva de verdade. Ele então vai conversar com ela e a máquina diz que confia nele e irá fazer o que ele quiser. Logo em seguida, Vincent vai para o hospital e recebe uma terrível notícia. Durante a cirurgia, aconteceram complicações e sua filha perdeu a vida. Depois de ficar muito triste, Vincent volta para a base e procura um jeito de provar que a máquina tem consciência. Ele então encontra a resposta nos olhos dela. A máquina está pensando o tempo todo, assim como um ser humano. Entretanto, o chefe não quer isso. Ele quer utilizá-la apenas como um objeto letal e pede para Vincent tirar a parte da consciência do cérebro dela. O doutor não quer fazer isso, porém, o chefe sabe que ele copiou a consciência de sua filha e vai apagar as cópias se ele não fizer o que ele quer. Sem outra escolha, Vincent vai conversar com a máquina e diz que a única maneira de não perder sua filha para sempre é tirando a capacidade de sentimentos da máquina. Ela tenta dizer que pode fingir não ter mais sentimentos para o chefe, mas Vincent diz que isso não adiantaria e a máquina então concorda em fazer isso para salvar as memórias da filha dele. Eles então vão para a cirurgia. Dr. Vincent diz que programou um backup das memórias da máquina e ela não precisa se preocupar. Porém, a máquina está com medo, pois depois da cirurgia, ela não será mais ela mesma e começa a gritar durante o procedimento, dizendo que está com medo. Mas Dr. Vincent não pode fazer nada. Ele então remove a parte do cérebro dela responsável pelos sentimentos. Assim que sai daquele lugar, o chefe aparece com seguranças para prender o Dr. Vincent e diz que apagou todas as cópias de sua filha. O homem fica desolado. A máquina começa a treinar em diversos tipos de combate e o chefe está muito feliz. Ele vai enviá-la para Taiwan para eliminar o governo de lá. Como último
último teste, ele coloca a máquina para eliminar o Dr. Vincent. Ela se aproxima e efetua o disparo, porém o objeto letal estava vazio. Agora, o chefe sabe que ela realmente não tem sentimentos. Depois disso, enquanto um outro doutor analisava as funções da máquina, ele descobriu que o Dr. Vincent, na verdade, tirou o GPS de dentro do cérebro dela. A máquina, na verdade, estava fingindo. O chefe então manda que fechem a base e eliminem a máquina e o Dr. Vincent. Vemos então que ela foi libertar o doutor. Ele percebeu que ela está se comunicando com os soldados e a máquina explica que quando colocaram os implantes nos cérebros deles, eles desenvolveram um tipo de telepatia e não precisam mais falar. Eles não contaram isso pra ninguém, pois agora são a nova raça que irá dominar o mundo e seres humanos normais são considerados por eles como obsoletos. Eles então começam a fugir dali. O Dr. Vincent quer salvar alguma cópia da memória de sua filha, mas a máquina diz que seria perigoso demais e manda ele ir destruir o computador quântico enquanto ela vai pegar a cópia. A máquina então atravessa a base com os soldados. O chefe começa a desligar os chips na cabeça dos soldados e um por um eles vão caindo. Vemos que todos que batiam de frente com a máquina eram com facilidade derrotados por ela. Enquanto isso, o Dr. Vincent chegou com as próteses para aqueles militares que estão com membros faltando. A máquina continuava eliminando a todos e a chefe da segurança, vendo que o chefe estava desligando os implantes, tirou o acesso dele ao computador. Enquanto Vincent destruía o computador quântico, o outro doutor puxa-saco veio tentar impedi-lo, mas o ex-militar apareceu para derrotá-lo e depois que saíram, o computador explodiu. Militares estavam efetuando muitos disparos contra a máquina, porém, seu corpo é basicamente indestrutível e ela consegue eliminá-los. Agora só falta entrar no escritório do chefe para pegar a cópia da memória. A chefe da segurança abre a porta para ela. A mulher então elimina os dois militares, mas o chefe a acertou pelas costas. Só que agora é tarde demais. A máquina já entrou no escritório. O chefe tentou utilizar uma granada para se defender, mas ela jogou de volta. A máquina então foi até ele e disse que vai fazer com o homem a mesma coisa que ele queria fazer com ela: eliminar sua capacidade de pensar, mas não tirar sua vida. A máquina então entra no computador, pega a última cópia das memórias da filha do Dr. Vincent e manda todos os militares evacuarem a base, pois está tendo um vazamento atômico. A máquina então diz para o Dr. Vincent, que acabou de chegar, que está com a cópia das memórias de sua filha em seu cérebro. Os dois então saem dali e durante a saída, Vincent dá todos os arquivos a respeito de Paul Dawson para a mãe dele. Em seguida, vemos que o doutor conseguiu reviver sua filha dentro do computador. A jovem pede para jogar um jogo, mas não é com ele, e sim com sua mãe, que ela acha ser a máquina. Os seres humanos foram substituídos pela raça superior. Obrigado por assistir, até o próximo!